gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente tem uma conversa diferente do que a gente costuma ter aqui no canal, porque eu queria parar um pouquinho para falar da Chimamanda, da importância dessa pensadora, dessa escritora, para a gente poder entender outras formas de lidar com as questões feministas, com as questões de gênero, com as questões de raça, com as questões de classe, enfim. Chimamanda é uma pensadora bastante importante. É necessário a gente falar um pouquinho sobre o papel dela na democratização de conhecimentos que são muito complexos por vezes. Então, bora lá. Esses dias eu tava passei na livraria com uma amiga e com a Andréia do Travessia Literária, vou deixar o link pro canal dela aqui, e ela tinha encomendado um livro da Chimamanda, Notas sobre o Luto, e acabou que tinha uma edição a mais, e aí eu peguei um pra mim também. E a gente começou a conversar sobre escritores, sobre pensadores que acabam tendo esse cuidado, tendo essa preocupação em escrever de uma maneira que seja o mais acessível possível. E aí eu comecei a pensar então nessa figura, nessa importância da própria Chimamanda para essas reflexões em relação ao feminismo. Uma coisa que a gente se depara muitas vezes quando a gente está falando de crítica feminista, quando a gente está falando de teoria feminista, é que obviamente algumas obras vão ser muito complexas. Se a gente vai falando de filosofia feminista, muitas vezes a gente se depara com obras que sejam densas, que sejam herméticas, que sejam difíceis da gente acessar. E tudo bem, porque já é um pensamento que já está elaborado teoricamente, cientificamente. Mas ao mesmo tempo, a gente tem escritoras e pensadoras como a Chimamanda que tem sempre essa tensão de pensar, tá, mas não é só a turma da universidade que precisa ter acesso a esse conhecimento, então a gente precisa tentar o máximo possível democratizar essas leituras, democratizar esse conhecimento para que a gente consiga fazer com que essa força transformadora que é o feminismo, que pode ser o feminismo, chegue ao maior número possível de pessoas. A ideia desse vídeo então é conversar sobre algumas obras da Chimamanda que sejam nessa perspectiva, e eu já começo com O Perigo de uma História Única, que inicialmente é feito por meio de uma palestra, por meio de uma fala da Chimamanda para o TED, e no Perigo de uma História Única ela vai falar a respeito de como a gente tem a tendência a reduzir o outro a uma única história. Então, muitas vezes a gente ouve sobre uma determinada pessoa e o que a gente ouve sobre aquela pessoa acaba determinando tudo que a gente diga e tudo que a gente conheça sobre ela e acaba determinando a nossa visão sobre ela. Isso acontece com pessoas, mas isso também acaba acontecendo com nações. Então é comum que a gente olhe para um determinado país, conheça pouco sobre aquele país, e a gente acaba dizendo e reproduzindo inverdades em relação àquilo, a gente acaba reproduzindo uma história muito limitada a partir desse nosso desconhecimento. Então o que a autora diz é, o que eu sei sobre o outro acaba virando a minha verdade em relação àquele outro, e isso é extremamente perigoso, porque o outro acaba sendo reduzido muitas vezes a um único estereótipo. A gente pode olhar para o caso do Brasil aqui, que a gente conhece pouco sobre determinados estados, e nesse desconhecimento, ou nesse pouco conhecimento, a gente acaba reproduzindo o outro ao estereótipo, acaba reproduzindo o outro a uma coisa que vai se repetindo e que a gente não questiona. Então acho que esse vídeo, que depois vira livro, da Chimamanda, é fundamental para a gente pensar sobre o quanto a gente está reduzindo o outro a uma única fala, a um único discurso. Isso é extremamente perigoso por uma série de razões. A gente pode pensar agora no conflito Israel-Palestina, que está em debate, e a gente entra nas redes sociais, as pessoas estão com uma opinião muito pronta, com uma opinião muito direcionada em relação àquilo, em relação ao conflito que é extremamente complexo e que não necessariamente a pessoa tem informações suficientes ou tem um conhecimento político, cultural, religioso, econômico e outras coisas em relação ao assunto, mas nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, as pessoas têm uma opinião definida e correta e única em relação ao determinado conflito. Então é justamente isso que a Chimamanda vai questionar nesse livro, que é essa ideia que a gente precisa desconstruir de reduzir o outro a uma única história. Apesar de ele não falar diretamente sobre feminismo, é importante a gente entender que todo aprendizado, ele passa por esse perigo do desaprendizado. Então, quando eu aprendo uma coisa nova em relação ao outro, eu também corro esse perigo de ampliar e de mudar o meu conhecimento em relação àquilo
e isso pode ser extremamente desconfortável para algumas pessoas, mas é extremamente necessário, tanto para o meu crescimento, quanto, obviamente, para uma leitura ética e para uma interpretação um pouco mais ética das relações humanas. Outro livro que eu gosto bastante da Chimamanda é Para Educar Crianças Feministas. E no Para Educar Crianças Feministas, que é feito por uma amiga, na verdade, que teve filha, a autora vai dar 15 dicas, 15 sugestões em relação a como criar uma criança feminista. Então, em relação a como que você desenvolve a relação de uma menina em relação à sua autoimagem, em relação ao que ela pode aprender, e muitas vezes a sociedade vai dizer que ela não pode aprender, em relação a como que essa menina deve se tratar, se valorizar, se respeitar, e nesse processo respeitar o outro, valorizar o outro. No Para Educar Crianças Feministas, que é extremamente didático e parte de dicas simples em relação a como conduzir uma educação feminista, a autora vai falar justamente desse processo de é extremamente necessário a gente mostrar para as meninas e mostrar para os meninos que o nosso futuro pode ter um outro direcionamento. A gente precisa, obviamente, tentar educar essas crianças para um olhar mais democrático em relação ao outro, para um olhar de valorização em relação ao outro e, novamente, para esse olhar de não redução do outro a uma única história. Então, de que maneira que a gente pode pensar e pode conduzir todos esses sujeitos para ter relações melhores no futuro, justamente a partir do momento que esse sujeito se entende melhor, entende as possibilidades que esse sujeito pode ter, que ele pode desenvolver em relação à sua própria vida, em relação à sua própria existência, mas que muitas vezes vão ser extremamente limitados por conta do discurso: mulher não pode fazer isso, homem tem que fazer isso, esse não é o espaço da mulher, mulher não pode estudar tanto, mulher não pode trabalhar tanto, mulher obviamente tem que ter filho. Então, a partir do momento que a menina vai crescendo sobre esse discurso, isso vai deixando uma série de marcas nela. E a Chimamanda vai falar justamente sobre essas marcas. Quais marcas que você quer deixar inscrito na subjetividade dessa criança? Então, a partir do momento que você educa essa criança para a liberdade, ela tem um caminho, uma diversidade de possibilidades. E quando você cria essa criança para poder cumprir um determinado papel, você reduz muitas vezes a história dela unicamente a um caminho que não necessariamente é o que ela deseja ou desejaria. Uma das ideias centrais, então, de Para Educar Crianças Feministas é essa ideia de que a gente precisa educar as mulheres para a liberdade, para uma não dependência do homem, para a importância de construir um caminho autônomo, um caminho que seja dela, um caminho que ela escolha. Então, essa ideia de que a mulher não pode depender do homem é fundamental dentro da discussão da Chimamanda. E isso é fundamental justamente porque a partir do momento que você possibilita, você mostra para a criança, você mostra para a menina que ela pode ter um caminho, ter um futuro no qual ela não dependa do outro, é fundamental para ela decidir o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer, se ela quer ter filho, se não quer ter filho, se quer trabalhar mais, se quer trabalhar menos, se não quer trabalhar, se quer estudar mais, se não quer, o que ela quer estudar. Então, a partir do momento que você mostra para a menina essa ideia de que ela pode tentar buscar o seu próprio caminho a partir do seu próprio desejo e entender qual é o próprio desejo, é fundamental para a gente pensar numa relação no futuro que seja menos sexista. Por último, é importante a gente falar um pouquinho também sobre Sejamos Todos Feministas, que também é uma versão de uma fala da autora para o TED. E no Sejamos Todos Feministas, a autora vai falar a respeito do modo como o nosso pensamento, como as coisas nas quais a gente acredita, a nossa percepção sobre a gente mesmo, a nossa subjetividade é fruto das relações sociais e das relações culturais dentro das quais a gente se subscreve. Então, muito do que a gente pensa, muito do que a gente acredita é fruto dessas relações sociais, dessa construção cultural dentro da qual a gente foi formado. Então, a autora vai mostrar que se eu consigo construir uma determinada formação cultural, uma determinada ideia cultural, por exemplo, de que a mulher ela tem que ser dona de casa, eu também consigo construir uma outra percepção cultural de que a mulher de que não tem nada biologicamente que obrigue a mulher a esse destino. Então, a autora vai passar por vários exemplos pessoais, quanto exemplo de pessoas que ela conhece, de amigas, em relação a como que muitas coisas das que a gente diz, sem necessariamente a gente perceber muito,
são feitas e são realizadas à luz de toda essa formação que é exterior, dessa formação que é social e dessa formação que é cultural. De modo muito didático também na obra, ela vai falar em relação ao que são diferenças biológicas. Então ela diz que homens e mulheres obviamente não são iguais, então o movimento feminista não é para que a mulher seja entendida e seja tida como alguém igual ao homem, porque obviamente homens e mulheres têm diferenças biológicas, mas ela vai falar justamente a respeito do modo como muitas vezes essas diferenças culturais e sociais são entendidas como diferenças biológicas. Então essa ideia de que o homem é do domínio da razão e a mulher é do domínio da emoção, muitas vezes entende-se que isso é biológico. Então naturalmente a mulher ela é mais emocional do que o homem, naturalmente o homem é mais racional do que a mulher. E essa é uma ideia construída ao longo da nossa história, é uma percepção construída ao longo da nossa história e que muitas vezes as pessoas vão entender isso como uma coisa natural, tanto que a mulher, durante uma briga, durante uma discussão, ela é comumente chamada de louca, enquanto que o homem, ele é sempre esse sujeito que ele é permeado e que ele é pautado pela racionalidade, e na prática a gente sabe que não é bem assim. Além do modo como a Chimamanda escreve, que é extremamente didático e acessível, eu também gosto do fato de que ela tem sempre um olhar para o futuro, e um olhar positivo em relação ao futuro. Então ela sempre fala, bom, se a gente está discutindo feminismo, se a gente está aqui debatendo gênero, também é fundamental a gente pensar em como ficam as gerações futuras, como ficam essas crianças que estão sendo educadas agora. Se eu me incomodo com isso, se eu me indigno com essas relações de poder, eu também preciso fazer alguma coisa para que não seja assim no futuro. Eu preciso tentar conversar com as pessoas ao meu redor, tentar educar quem está ao meu redor para tentar construir relações mais harmoniosas no futuro e a gente não esteja daqui a várias gerações debatendo ainda essas mesmas coisas. Para finalizar a nossa discussão, também é fundamental dizer em relação a Chimamanda que uma das grandes importâncias em relação ao pensamento dela é o fato de que ela é uma escritora que vem da margem, ela é uma escritora nigeriana, vem de um país colonizado, e é sempre muito importante quando um pensador, quando uma pensadora que vem de um país colonizado consegue romper a barreira e consegue ampliar o seu discurso para além do seu locus, justamente porque ainda hoje muitas vezes a gente tem a tendência a beber única e exclusivamente nas teorias que vêm dos chamados países do centro, países colonizadores, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade para entender que as teorias elaboradas nesses países, nesses espaços, não se aplicam a países da margem, não se aplicam a países que foram colonizados, justamente porque as estruturas são outras, as relações de poder são outras. Então, pensar num pensamento que ecoe da margem para o centro é fundamental para a gente entender que isso também é uma potência transformadora, isso também é um caminho de transformação. A partir do momento que a gente consegue ouvir os nossos, ouvir as pessoas que têm países e pensadores que têm histórias parecidas com a nossa, de colonização, de inferiorização, é fundamental para a gente entender que não é só o pensamento que vem de um país colonizador, não é só a teoria que venha do centro que é importante para eu entender essas relações de poder e essas relações de dominação. Então é fundamental a importância da escritora nesse processo de romper essa barreira de margem e centro, justamente porque ela consegue fazer com que a voz dela alcance espaços muito importantes para alguém que vem de um lugar de opressão. Bom, essa foi a nossa conversa sobre a Chimamanda e eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, por favor, divulgue o vídeo, divulgue o canal, se inscreva, ative as notificações, porque isso sempre ajuda muito no nosso crescimento, e até as próximas!